Eu lembro que recentemente você foi lá no consultório e eu falei o que para você? Faz uma bioimpedância que é massa muscular. Foi ou não foi? Foi. E era. Tá? Porque o meu olho, né? Eu te vejo todo dia, então meu olho não se engana. Ai, não, porque não sei o que, porque tô treinando. É massa muscular. Por quê? Porque eu sei, eu tenho 30 anos olhando pessoas e tentando analisar. Então, no caso, era. Então, agora, de repente, tanto você quanto eu gostaria de pesar X com, sei lá, não sei quantos quilos de massa muscular. Só que, assim, não foi o trabalho que eu fiz a minha vida inteira. Eu não fui aquela pessoa, né, que, nossa... por exemplo, eu estudei a minha vida inteira, eu toquei piano a minha vida inteira. Mas eu não fui aquela pessoa rata de academia a vida inteira. Eu fiz pontualmente períodos, né? Então, não adianta eu querer ter a mesma composição corporal, né, de uma blogueira fitness aí que tem... Não, eu acho assim, a partir de hoje eu vou virar... Ok, aí, e você realmente cumprir isso, você vai ter aquele... Né? Às vezes a gente vê, nossa, essa mulher tem 85 anos, está toda marombada e tal... ela começou com 48 a treinar igual uma doida. Exato, ok, só que parabéns. Assim, hoje você consegue encaixar isso na tua rotina? Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estou sozinha aqui nesse lado da bancada e a gente vai falar sobre um tema super interessante, porque quem está do outro lado da bancada é a Renata. Oi, Rê. Oi. Hoje você está aí do outro lado, né? Eu tô na Berlinda aqui hoje, gente. Não, mas vai falar daqueles temas que nós amamos, né, Sim, Rê? Não, hoje vocês vão ver. Já pegue o seu caderninho, a sua caneta, porque você vai anotar muitas coisas aí e essa uma horinha vai transformar a sua vida. Que bom. Mas antes da gente começar o nosso assunto, vamos já deixar aquele lembrete para você se inscrever na nossa página, né? É muito importante para a gente, né? Também ativar as notificações para receber os nossos novos convidados. Então, mande para aquela amiga, para aquele amigo que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo e ajude o nosso canal a crescer, que é muito importante para a gente. Com certeza. E não é que a gente quer falar bem do nosso canal, né? Mas está demais. As entrevistas estão demais, realmente, né? A cada semana a gente tem recebido convidados que estão mudando a nossa forma de ver as coisas e o feedback muito especial, muito positivo das pessoas. Então, já se inscreva, compartilhe e curta esse episódio. Mas antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, eu vou pedir aqui a mensagem de otimismo do nosso querido Paulo Amaro. Vamos lá, Paulo. Olá, meu nome é Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é respire alegria. Hoje, respire alegria. Ignore os sentimentos inferiores que possam surgir e lute com garra para ultrapassar todos os desafios. Tudo que conseguimos alcançar através do nosso esforço tem sabor de vitória merecida. E, ao final, a recompensa sempre prevalece sobre o caminho de dificuldades que passamos. Então, jamais se diminua perante a vida e suas complicações. Tenha um dia muito especial, não só hoje, mas sempre. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site, amarotreinamentos.com.br. Até logo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, Paulo. Paulo é muito querido nosso muito também, né? O livro dele, nossa, a gente sempre quando abre, a gente sempre tem uma mensagem. Então, gente, para quem comprem esse livro, é muito legal. Para presentear também é muito especial. Às vezes tem alguém passando por um momento mais complicado, né? Muito legal. É isso aí. Bom, Rê, então vamos começar. Hoje a gente vai falar o quê? De novas tecnologias de emagrecimento, né, Rê? E assim, a gente, até para contextualizar um pouquinho, né? Essa semana saiu uma reportagem
reportagem falando sobre justamente assim essa tendência das pessoas buscarem com influencers, com YouTube, TikTok, né? Esse tipo de orientação e muitas vezes deixando de procurar profissionais. Por quê? Porque sempre parece que esses influencers, eles estão muito mais antenados, muito mais conectados com aquilo que tem de mais, né, assim, especial e mais avançado no emagrecimento. Só que a gente vai mostrar hoje que não. Não é bem assim. Não é né? bem assim. Antes a gente, assim, tinha uma paciência de, acho, né? De falar, eu vou fazer pelo menos 3 meses. Exatamente. Hoje é 20 dias, né? Ainda imagina, 20 dias, 2 dias. Se eu não emagreci 5 quilos, eu já desisto e passo para o próximo. Né? Então, realmente é isso. Mas isso pode ter um comprometimento, não talvez imediato, mas vai ter um comprometimento futuro. Por quê? Quando você não segue algumas premissas básicas, né, do processo de emagrecimento, você está dando um tiro no pé. Porque daqui a 2 meses, além de você ter 5 quilos para perder, você vai ter 10 e com menos massa muscular. Então, enfim... E com o seu metabolismo já todo bagunçado, né, Rê? Com certeza. Com certeza. Então, por isso que a gente colocou na tela, né, essa busca do Google, porque se você colocar TikTok emagrecimento, olha só, gente, quantos influencers, né, que tem aí em 1 minuto, ele te dá todas as dicas, só que tem alguma coisa errada. 58 segundos, você Exatamente. consegue aprender Emagreça tudo. em 58 segundos. Não é bem por aí, tá? Então, assim, perfil dos pacientes em tempos de rede social, porque, assim, ser nutricionista ou médico ou qualquer profissional de saúde que, né, tenha o trabalho com emagrecimento hoje, virou, assim, um perrengue, né? Ficou bem difícil, porque o paciente que a gente pega hoje, ele não tem nada a ver com o paciente de 5 anos atrás. Mudou muito. Nossa, demais, demais. Né? Então, assim, o paciente, quando ele procura a gente, é porque ele já, né? Primeiro, muitas vezes, ele já tentou 2, 3 metodologias, né? De TikTok ou de Instagram, né? Aquelas pessoas que fazem aquelas receitinhas. Então, assim, como a pessoa ela não tem nenhum tipo de base, de conhecimento de base, ela vai na qualquer coisa que falar, serve, você acha coerente, né? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa muitas vezes chega pra gente, ela chega nesse cenário. Então, por exemplo, ela teve falha em tentativas anteriores que não necessariamente foram prescritas por profissionais de saúde, né? Muitas vezes foram prescritas ou por amigos, ou por sites, ou, né, por grupos de desafio, que está muito comum hoje, né? Então, você paga R$ 9,90 e entra num grupo de desafio. E os valores também estão muito acessíveis, né? Então você vai pulando, você fala assim, R$ 9,90, se não der certo, paciência, né? Eu deixei de comer uns churros na semana. Né? Uso de semaglutida, que é a nossa canetinha mágica, né? Então, a pessoa usou, ela investiu, ela falou, não, eu consigo comprar na farmácia, eu vou pagar e beleza, eu vou emagrecer. Só que ela não emagrece, é muito comum isso. Né? A pessoa, quando ela usa a canetinha sem orientação de dieta, muitas vezes ela joga R$ 1.000 no lixo, porque não é assim, gente. Tá? A caneta, ela não derrete a sua gordura, tá? Então, ela tem outra ação. Ganho de peso pós-bariátrica. Então, por exemplo... Nossa, hoje é muito comum Muito isso, comum. né? Hoje é um nicho que no consultório a gente atende muito. Por quê? A pessoa que faz bariátrica, ela acha que ela teve a sua última experiência e que nunca mais ela vai engordar. Né? Não tem sido essa realidade, não tem né? sido. Então, assim, antigamente era comum um reganho de peso de 5 a 10 anos. Hoje você tem pessoas 2 anos depois já engordando. Não, tem gente que nem está emagrecendo. Sim, porque existem técnicas... Tudo que poderia, né? Porque existem técnicas, hoje se usa muito a técnica sleeve, que ela é uma técnica mais leve. Né? E aí a pessoa não faz nenhum tipo de mudança de estilo de vida, ela emagrece, por exemplo, 20 quilos. 20 quilos não é para bariátrico, né? Seria para um balão, por exemplo, intragástrico, né? Tentativas de emagrecimento sem supervisão, que é o que a gente estava falando aqui, né? Então, por exemplo, tem uma taxa de desistência muito grande, por quê? A pessoa, quando ela vai, por exemplo, num grupo de desafio, ela não consegue lidar com as intercorrências. Então, por exemplo, ela começa a ter cansaço, tontura, ela passa mal na academia, né? Então, tem que parar, para com isso. Não, gente, porque assim,
assim, essas coisas muitas vezes são intercorrências comuns e que o profissional de saúde, né, o nutricionista com mais experiência, muitas vezes ele já se antecipa, né? Então, ele passa um repositor de eletrólitos, ele passa sódio, potássio, magnésio, né? Ele passa algum suplemento. Ele tem bagagem para Exatamente. isso, porque assim, né, nada contra, né, pelo amor de Deus, mas assim, uma blogueira fitness, ela fez uma dieta que deu certo para ela e ela quer repassar isso sem saber de todos os, né, de todo ter um exame em mãos, a rotina, medicações. Então, por exemplo, a pessoa que toma um remédio para pressão que tem, por exemplo, um diurético, né? Ela vai fazer a dieta da blogueira, meu Deus, no segundo dia de academia ela caiu lá e vai ter que chamar o SAMU, né? Então, quando a gente faz uma anamnese do paciente, 10 gavetinhas vão abrindo na cabeça da gente, porque a gente está pensando aqui, ali, né? E muitas vezes, assim, o que serve para um, meu Deus, é um veneno para o outro. Já viram muitos casos. Muitos casos, né? Então, é isso. E olha só, esse último que eu coloquei aqui, a busca por profissional qualificado apenas quando, né, a receitinha caseira não deu certo. Só que aí você já está com várias comorbidades, né? Então, de repente, a pessoa ela já teve um problema de fígado, ela está com esteatose hepática não tratada, que a gente pode falar, porque também saiu um vídeo muito legal do canal Supernutridos, também a gente pode falar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela está buscando o profissional só porque, assim... A última. É a última. Então, aquela pessoa que está com uma neoplasia, ela já está com câncer e que o médico falou, olha, ou você vai emagrecer ou você vai morrer, né? Porque, assim, você tendo um quadro inflamatório sistêmico com a obesidade, né, na concomitância de um câncer, o médico, ele te deu um ultimato. Então, assim, aí você não tem mais pique para fazer, você concorda? Sim. Você já está, assim, com a sua parte emocional muito comprometida. Então, é esse próximo aqui, ó, né? Então, olha a fila de medicamentos e cirurgias. E olha de mudança no estilo de vida. Você antes falou uma coisa muito legal, né, Rê? Que não é só a dieta, não é só sobre o que você come. Exatamente. Engloba muitas outras coisas. Exato. Inclusive, uma mudança de ambiente, de grupo de amigos, de rotina de sono, de rotina de exercício. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, porque eu acho assim, né? Muitas vezes, a gente quer socar a dieta numa vida totalmente desorganizada e a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão de maratonar aquela série até 1, 2 da manhã, né? A gente não quer abrir mão daquele grupo de amigos que o único lazer, né, é cerveja e petiscos, né? A gente não quer colocar a atividade física, por exemplo, num horário compatível. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu tenho certeza que o paciente não vai conseguir, é quando ele fala para... Assim, ó, gente, eu vou dar uma dica para vocês, ó, tô dando direto para essa câmera aqui. Sabe quando eu sei que o paciente, ele não vai ter sucesso? E me perdoem se você foi um paciente, né, que teve esse tipo de comportamento. Quando a pessoa, ela tenta mudar a agenda do profissional. Então, ela quer ser atendida às 6:30 da manhã ou às 10 da noite, no domingo, né? Então, assim, é a pessoa que fala assim, eu trabalho das 7 às 19 horas, você não atende no sábado? Olha, no sábado é o dia que eu monto as dietas, mas aí eu vou lá, né, e abro uma sessão, vou pro consultório e a pessoa, né, ela nem desmarca, ela dá o no-show, que a gente chama, né? Outra coisa também que é muito comum que o paciente não vai ter adesão, é quando ele chega pra mim, e aí, você tá treinando, tal? Não, eu vou começar a semana que vem. Que hora você vai começar? Às 5:30 da manhã. Com certeza. Não dá. Né? Então, não, assim, se ele não tem esse hábito de acordar já esse horário. Exatamente, né? Então, uma pessoa... Ele já acorda a mulher já acorda 6 horas para levar as crianças filho na escola, tem que fazer lanche. Aí vai acordar 5, aí ela... 4:30, né? Não dá. Então, assim, a pessoa, ela quer assistir série até 1:30 da manhã, acordar 4:30, acordar plena e absoluta e ir pra academia, não dá. Então, assim, essas coisas que a gente colocou aqui, por exemplo, você quer ver uma coisa que o paciente, muitas vezes, ele torce o nariz na frente da gente, a gente vê que aquela consulta fica tensa, quando você fala sobre sono.
né? Então, a gente fala, gente, tem que dormir antes das 11 da noite. A gente já teve convidados aqui que falaram isso, né? O doutor Cascapeira falou, o doutor Renato falou. Enfim, se a gente fizer qualquer todos, um que a gente perguntar, né? que talvez Porque, a gente gente, não o tocou nesse sono, assunto. ele é fundamental justamente porque ele coordena, né, um eixo que ele é muito importante para o emagrecimento, que é o eixo melatonina-cortisol, né? Então, não adianta você querer dormir, sei lá, 1 da manhã e acordar meio-dia, não dá certo, né? Então, essa mudança de estilo de vida, por que a palavra dieta em grego significa estilo de vida? Porque é o que a gente estava falando aqui antes. A pessoa, ela quer fazer uma reeducação alimentar numa vida totalmente desorganizada. E ela não quer olhar para isso, né? Então, muitas vezes, é muito mais importante você colocar, né? Eu até compartilhei no Instagram essa semana que muito mais importante do que você emagrecer numa determinada fase mais madura da vida é você aumentar o seu nível de massa muscular com musculação, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes na consulta o paciente ele se descola de você, ele se desconecta, porque você está falando aquilo que ele não quer ouvir. Que ele já sabe, porque hoje, com o nível de informação que a gente tem, a gente já sabe o que é o certo ser feito. Com certeza. Né? Só que algumas mudanças para cada um, né, de nós é mais penosa do que outras. Exato. Então é o que você falou. Aí a gente sai, né? Sai né? da terra. Aí a gente já fala, vamos... não, ai, não. Ah, não, eu vou tentar outra blogueira, ela vai. falou umas coisas que não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, exatamente. Então, assim, por exemplo, o que pode te auxiliar na escolha da melhor estratégia de emagrecimento? Porque dentro disso que você falou, por exemplo, ela falou uma coisa que não tem nada a ver. Tá, só que se você faz, olha aqui, ó, uma bioimpedância, gente. Pessoal, se você nunca fez uma bioimpedância dessa conformação, tá? Porque você tem muito de detalhamento, né? Tá? Porque assim, hoje a gente tem algumas bios que você compra até, né, nesses marketplaces aí que você pode fazer, mas ela não dá esse nível de detalhamento. Então, assim, o que é muito importante você olhar numa bio? Essa questão da massa muscular esquelética. Tá? Então, aqui, ó, análise músculo-gordura. Então, por exemplo, às vezes você acha que até a sua situação ela não tá tão, né, grave, mas você tem muito pouca massa muscular. Tá? Então, assim, a pessoa fala... Só tem uma aparência magra, né? Isso, exatamente. Ou ela fala assim, ai, não, a minha gordura é dura. Gente, não tem isso. Gordura é gordura. Tá? Então, assim, quando você faz uma avaliação de composição corporal... Não, gente, se vocês soubessem, pessoal, o que a gente escuta, né? Por exemplo, as pessoas falam pra mim, nossa, Renata, você tem uma cara de samambaia, assim. Então, pois é, né? Aquela cara de paisagem. Porque se você for rebater tudo que o paciente te fala, né? Você não atende mais. Então, assim, aqui tira o problema da gordura dura, né? Ou, de repente, não, ó, a minha estrutura óssea é larga. Não é, gente, é gordura mesmo, tá? Então, assim, não tem essa. Então, um exame desse tipo, que nós temos lá no consultório, inclusive, né? É um exame que ele vai te nortear e vai nortear o profissional em relação à qualidade da sua perda de peso. Sabe outra coisa que é muito comum? É o personal tentar te... enganar, desculpe, personal, né? Mas às vezes acontece, não, você tá ganhando massa muscular. Mentira, você não tá ganhando nada, tá? Você não emagreceu, você tá treinando, só que você tá treinando assim, em vez de fazer 12 repetições, você faz 8 enquanto ele vira as costas, né? Não, e aí você se pesa, né? E aí ele fala, é massa muscular. Pode ser. Se Deus quiser, é massa muscular. E se não for? Mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Então, com uma avaliação de composição corporal, você vê o seu nível de gordura visceral, se você tem gordura no fígado, você vê a questão da massa óssea, né? Então, muitas vezes é aquela pessoa que já está na menopausa, que já tem uma dificuldade hormonal de ganhar massa. Então, aí você vai procurando outros profissionais. Então, por exemplo, olha só que interessante, você está treinando forte com personal, 4 vezes por semana, musculação, você está comendo proteína, só que você não ganha massa muscular. E aí, provavelmente é hormonal, que a gente já trouxe convidados aqui. Então, de repente, você vai avaliar uma testosterona, né? Você vai fazer uma avaliação do seu perfil de estradiol, de progesterona, de testosterona, porque às vezes você não está ganhando músculo porque você não tem hormônio para fazer síntese muscular. Então, gente, isso aqui não é só para você pendurar na parede, parabéns, estou
estou conseguindo. É para direcionar, dar Exatamente, caminhos, né? Exatamente. E foi interessante porque eu assisti uma aula, nessa semana mesmo, no sábado, assisti uma aula muito interessante que falava que, assim, vocês sabiam que a média de comparecimento de um paciente numa consulta com um nutricionista é 3 encontros? Então, a pessoa vem, ela vem no retorno e vem numa próxima, depois ela não vem nunca mais. Gente, não adianta, né? Então, assim... Às vezes eu percebo, gente, porque eu já, né? A gente já andou bem. Pra quem já assistiu o meu episódio e o da Débora... Assiste, gente. Assiste. Todas as dietas que a gente já fez. Inclusive a dieta da luz vermelha. Se vocês não assistirem, olha, assistam, vocês vão dar risada. É muito comum assim, você vai no profissional, você emagreceu, você vai no retorno. Você... não emagreceu ou até mesmo engordou, você desaparece. Lógico, você fica com vergonha. Sendo que o profissional, ele não está lá para te recriminar. Ele pode te, inclusive, ajudar você a retomar onde você errou. Não lógico. Então, por exemplo, quando o oftalmologista... Nossa, eu não estou enxergando mais. Você foi, né? No oftalmo, ele te deu o óculos, você fez o óculos. Aí, de repente, o óculos não está funcionando. Você vai deixar de ir? Você vai ficar com vergonha porque você não está enxergando. Então, o profissional da área de nutrição, ou endocrinologista, ou nutrólogo, né? Você precisa dar continuidade justamente para a pessoa saber o que fazer com você. Né? Não é para ter vergonha, porque, gente, a obesidade ela é uma doença crônica, por mais que a internet tente romantizar isso, né? Porque você é gordofóbico, não sei o quê. Não, gente, assim, querendo ou não, é uma condição médica crônica. E como uma condição médica crônica, você precisa de profissionais de diversas áreas. Às vezes, você precisa procurar um profissional de saúde mental, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Porque você vai ver lá no fundo, tem uma compulsão. Exatamente, né? Exatamente. Então, é um pouquinho isso. Então, assim, aqui, né, que eu até coloquei aqui, o teste, ele ajuda na tomada de decisão para os próximos passos. Para o tipo de dieta, se é uma cetogênica, se é uma low carb clássica, se é uma low carb flexível, se é uma dieta com controle calórico, né? Então, de repente, você tem lá uma pessoa que ela já tem, por exemplo, um nível de músculo suficiente e tal, e ela já está muito próximo da situação ideal, ela está treinando, fazendo um treino aeróbico consistente. A gente não precisa fazer nenhum tipo de restrição de carboidrato, muito pelo contrário. A gente fica feliz, não é porque eu trabalho na linha low carb que eu não fico feliz de introduzir carboidrato. Né? Então, isso é importantíssimo. Outra estratégia, gente, que é assim... que é a minha grande paixão hoje na nutrição, é o monitor contínuo de glicose, gente. Tá? Então, assim, o que é um monitor contínuo de glicose? É um equipamento que você cola, é como se fosse uma moedinha que você cola no seu braço e ela vai te dar, olha isso, pessoal, ela vai te dar o comportamento da sua glicemia ao longo do dia todo. Mesmo que você não queira, ele vai. Então, por exemplo, você foi na quermesse, né? E aí você comeu bolinho de bacalhau, você comeu batata frita, uma mala assada, tal. Só que você tá monitorado. Aí a sua glicemia vai para 350. Dá para emagrecer com 350 de glicemia? Não dá. Então, essa tecnologia, mesmo para uma pessoa que não é diabética, mas que ela tem resistência à insulina, ela é primorosa para você ficar 14 dias, né? Você fica 14 dias utilizando esse sensor, né? Então, assim, vale muito a pena. Mas até isso, Rê, você tem que estar com um profissional que saiba fazer a leitura desses resultados, com né? certeza. Porque ninguém nunca me falou isso. Quem você está procurando, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa acha que esse tipo de equipamento, ele tem interesse só para uma pessoa que tem diabetes, só que não. Por exemplo, uma pessoa que tem a insulina alta, que é um dos marcadores mais importantes para impedir o emagrecimento de alguém, ela vai ter nessa curva um vale, né? Então, por exemplo, aqui você não tem, né? Mais ou menos uniforme, você tem uma estabilidade. Mas, por exemplo, se você tem muitas vezes hipoglicemia depois de uma sobrecarga, sabe aquela história da melancia, né? Que você comeu lá um monte de melancia. Ontem até o Otávio, meu marido, ele falou isso. Você come uma melancia, depois você fica assim, ó.
Você fica... Aquele sono depois do almoço, Exatamente, né? aquele sono Não é depois... pela quantidade que se comeu, né? É pelo tipo de carboidrato que entrou. Então, aí você vai ter um pico e um vale. E nesse vale, você tem muita dificuldade de aderir a uma dieta. Porque aí vem o quê? Vem a compulsão. Porque aí você vai querer subir a sua glicemia de novo. Aí é aquele horário, por exemplo, que é o que você acabou de falar. A pessoa comeu, né? Aquela feijoada, tal, na quarta-feira, lá no restaurante por quilo, comeu melancia, tomou suco de laranja, tal. Aí, sei lá, 3 horas da tarde ela tá, né, dormindo em cima do computador. 5 horas da tarde vai cantar parabéns para um colega de trabalho, você vai conseguir resistir ao bolo? Não, porque você tá com a glicemia baixa, tá? Então, O seu organismo fica querendo subir de novo, é isso? Exatamente. Então, assim, glicemia baixa significa como se a gasolina do seu carro tivesse na reserva, Tá. né? Então, o que garante estabilidade é você ter uma estratégia alimentar onde você possa compensar, né, a elevação do carboidrato com algumas coisas que são proteína, fibra e gordura. Tá? Então, quando você, por exemplo, aquela pessoa que gosta de fazer aquele prato bem brancão, sabe? Que pega o macarrão no restaurante por quilo, pega lá a maionese, e aí ela pega isso aqui, um bifinho, porque ela tá querendo virar, né, uma pessoa vegetariana ou vegana. Então, existe uma demonização das proteínas de origem animal. Nada contra, tá, pessoal? Acho que assim, a pessoa que ela quer ou já é uma pessoa vegetariana ou vegana por questões né, filosóficas ou até de amor aos animais, ela precisa de orientação. Então, ela precisa de proteínas vegetais para contrabalancear isso, né? Então, aquela pessoa que, por exemplo, viu na blogueira fitness que tem 5% de gordura, fazer um lanche fit com banana amassada com aveia e mel. É muito comum, a pessoa acha isso fantástico. Só que isso gera um pico de glicemia e, assim, vale uma depressão. Aí a pessoa, ela fala, pô, mas por que a blogueira tá emagrecendo? Não, gente, ela não tá. É porque ela treina 2 vezes por dia, faz hipertrofia, toma hormônio. A pessoa tem tempo, por exemplo, de ficar 3, 4 horas na academia, fazendo vários tipos de treino. Aula. É 1 hora de cardio. Isso aí, é crossfit, né? exato. Na vida normal, né? A gente não tem esse Exatamente. tempo todo livre, né? Então, por isso que eu falo assim, quando você tem um profissional para te assistir, muitas vezes ele vai usar outras ferramentas. Outra coisa sensacional, gente, são os testes nutrigenéticos, tá? Então, são testes que vão dizer, né, de uma forma muito simples. Então, você usa um esfregaço de mucosa, você coloca num reagente, manda para o laboratório, né? A gente geralmente manda, obviamente, porque isso tem que ter um profissional para pedir, né, para solicitar esse tipo de teste, e aí vai vir um laudo. Então, muitas vezes a pessoa já está super desanimada, pô, eu não emagreço, por quê? Tá aqui, ó. Olha a dificuldade de perda de peso. Recuperação de peso perdido. É muito grande. É muito grande. Então, assim... Isso aí indica a tendência da pessoa. Tendência, é isso, né? exatamente. Porque existem vários genes, né, que coordenam a questão do peso. Então, por exemplo, tem genes que coordenam a maneira como a gordura vai ser mobilizada como fonte de energia. Tem genes que fazem com que a pessoa ela seja mais compulsiva para comer. Enfim, tem umas 5, 6 classes de genes, né? Genes que coordenam o comportamento do peso. Aí, quando você vê esse tipo de cenário aqui, você vê que você precisa de estratégias muito mais específicas, né? E muito mais atualizadas para que o seu peso seja. Então, tem ativos totalmente individualizados. Então, por exemplo, tem ativos de fitoterapia que a gente usa. Por exemplo, existem... pacientes que têm problema na mitocôndria, por exemplo, né? Que é a usina elétrica, né? Então, é uma usina que não funciona direito, ela tá lá, né? Com umas turbinas que não estão funcionando, tal. Então, a gente tenta otimizar isso, tanto com dieta, quanto exercício e também com ativos, por exemplo, de fitoterapia, para tentar fazer uma termogênese, né? Para tentar ligar essas turbinas e fazer o gasto calórico funcionar melhor. Né? Então, quando você faz um teste nutrigenético, não é que o teste ele é um milagre, né? Eu sempre faço questão de falar isso para os pacientes. Você não vai só de fazer o teste não emagrece, claro tá, que gente? não, tá? O teste, ele simplesmente ele avalia o seu perfil. Se, por exemplo, quando o teste ele mostra, ó, quer ver?
Então, por exemplo, situações que teriam um impacto positivo. Então, por exemplo, o tipo de carboidrato, a fibra, gorduras poliinsaturadas, gorduras mono, proteína. Então, por exemplo, para esse paciente, ele teria que, de repente, colocar mais proteínas, né, na sua dieta para que ele se beneficiasse. Já o impacto negativo, esse paciente, por exemplo, para uma dieta cetogênica, ele teria que fazer uma cetogênica mediterrânea, porque ele não pode comer muita gordura total. Né? Então, olha quanta informação um teste que demora 1 minuto para você colher, ele poderia te dar. Não, e às vezes a pessoa fica, porque eu não tenho dinheiro. E o que Gente, está gastando do iFood? Exatamente. Não é? Comendo um monte, pedindo toda hora algum pastelzinho. Né? Então, é tudo aonde você também coloca a sua atenção, né? Com certeza. Né? Por isso, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, é isso. Será que realmente você está querendo investir tempo, energia? Não é só dinheiro. Né? Tempo, energia, atenção. É realmente nesse processo de perda de peso ou você quer um milagre? Né? Eu acho que todos os convidados que a gente tem, né, trazido aqui, eles são consensuais em dizer que, assim, que é um processo. Né? Então, faz muita diferença. Então, quais seriam os benefícios, né, da realização desse teste? Primeiro, adesão à dieta. Porque, de repente, você está vendo, olha, né? Não, mas eu não gosto de dieta low carb. Então, mas olha, você viu que você tem um perfilzão de resistência à insulina aqui? Né? A dieta da banana com aveia, para você, não é porque eu não quero, é porque não vai ter, né, um bom resultado. Né? Personalização das orientações, que é o que você falou, né? Menor chance de reganho de peso, porque como você vai estar atacando né, o nicho correto, você realmente vai aprender, e mesmo com o uso de uma caneta de semaglutida e tal, você não vai ter reganho. Porque, assim, é engraçado, eu falei isso para um paciente acho que foi na sexta-feira. Então, mas meu medo é engordar tudo de novo depois da caneta. Eu falei, olha, você está sendo muito precoce de pensar isso. Emagrece primeiro, né? Para depois a gente pensar. Então, essa questão da sustentabilidade a longo prazo, né? É importante. Agora, para mim, como profissional, a coisa mais importante é a resiliência diante de resultado modesto, né? Porque, assim, quando você vê que você tem um painel genético mais desfavorável, né? A mesma coisa, por exemplo, você está levando o seu filho num endocrinologista para ele crescer, né? Ele é baixinho, não sei o quê, tarará. Só que o endocrinologista, ele já vai falar para você, olha, ele vai conseguir ficar com 1,70 m. 1,70 m. Só que você gostaria que ele tivesse a altura do jogador na NBA. Só que você já sabe, você é baixo. O seu marido também. Olha, a gente vai conseguir 1,70 m. Você se conscientiza. No emagrecimento, né? Uma das perguntas mais, assim, legais que eu faço para o paciente, assim, que é muito até icônico, pensar qual a sua meta? Então, por exemplo, quando vem um paciente de 90, uma paciente, mulher, de 90 quilos, e ela fala para mim que ela quer ficar pesando 56 quilos, eu já sei que eu vou ter um problema. Por quê? Porque, assim, cada ano que passa, o nosso corpo ele vai se estabelecendo num set point. Dá para chegar? Dá. Só que o peso que você quer ter é o preço que você vai pagar por ele. Exatamente. É ou não é? Tá? Então, assim, eu lembro que recentemente você foi lá no consultório e eu falei o quê para você? Faz uma bioimpedância que é massa muscular. Foi ou não foi? Foi. E era. Tá? Porque o meu olho... Né? Eu te vejo todo dia, então meu olho não se engana. Não, porque não sei o que, porque eu tô treinando. É massa muscular. Por quê? Porque eu sei, eu tenho 30 anos olhando pessoas e tentando analisar. Então, no caso era. Então, agora, de repente, tanto você quanto eu gostaria de pesar X com, sei lá, não sei quantos quilos de massa muscular. Só que, assim, não foi o trabalho que eu fiz a minha vida inteira. Eu não fui aquela pessoa, né, que, nossa... por exemplo, eu estudei a minha vida inteira, eu toquei piano a minha vida inteira, mas eu não fui aquela pessoa rata de academia a vida inteira. Eu fiz pontualmente períodos,
né? Então não adianta eu querer ter a mesma composição corporal, né, de uma blogueira fitness aí que tem. Não, eu acho assim, a partir de hoje eu vou virar. Ok, aí, e você realmente cumprir isso, você vai ter aquele. Né? Às vezes a gente vê, nossa, essa mulher tem 85 anos, está toda marombada e tal. Ah, ela começou com 48 a treinar igual uma doida. Exato, ok, só que parabéns. assim, hoje você consegue encaixar isso na tua rotina? Outro dia eu vi até um blogueiro aí que é bem famoso, do Instagram, e ele falando, tem que treinar todo dia, diariamente, é todo dia, é de segunda, você vai fazer isso, sábado, domingo, você foi viajar, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar um pouco também com a nossa realidade. Totalmente. E é o que você falou, é o preço que você quer pagar, né? Então, só que isso muitas vezes, nós como profissionais sérios, né, pessoas que estão comprometidas com uma coisa ética, com nome a zelar, tal. Eu costumo falar que blogueira não tem CRN, né, gente? Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, mas por que você não coloca antes e depois? Eu falei, olha, o paciente ele pode colocar o antes e depois e me marcar. Só que assim, o meu conselho, ele não permite antes e depois, não é ético, né? Então, eu acho assim, numa situação pontual, né, que a pessoa fez questão de olha, eu gostaria que você colocasse o meu exemplo para inspirar outras pessoas, então ela vai lá, ela vai colocar. Mas, assim, você ter resiliência é muito importante, né? Porque, assim, eu não posso prometer um milagre para uma pessoa que vai, sei lá, fazer um treino de 20 minutos 2 vezes por semana. Né? Então, é isso. Outra coisa fundamental também de novas tecnologias, né, é o teste de sensibilidade alimentar, gente. Assim, esse teste, vocês não têm ideia do que é esse teste, né? Assim, eu lembro de uma pessoa que eu atendi que ela tinha uma sensibilidade alimentar com fermento, né? Ela tirou o fermento, o peso dela fez assim, pum, despencou. Por quê? O que significa um teste de sensibilidade alimentar? Primeiro, não é alergia alimentar, tá? Alergia alimentar é aquela coisa que você come o camarão, sua garganta fecha, você vai para o pronto-socorro. Isso é uma coisa, tá? Sensibilidade alimentar é um tipo de alimento que você provavelmente não tem enzima suficiente, você não consegue administrar. Seu organismo não consegue metabolizar Exatamente, isso. Só que de forma tardia. Então, por exemplo, a pessoa ela não vai sentir nada, só que isso vai gerar um quadro inflamatório no intestino, o intestino ele vai ficar permeável, deixando passar substâncias que vão causar inflamação. E às vezes, né, na maioria dos casos, é um alimento, às vezes até que a pessoa come direto. Tipo, uma paciente super recente que fez o teste, ela comia não sei quantos ovos por dia. Ovo deu altíssimo. Sabe quando essa pessoa vai ter resultado? Nunca. Né? Mas o teste não sei o que, é um teste que é caro, que o convênio não faz. Só que é um teste que você vai fazer uma vez na vida só. Né? Então, de repente, você vai descobrir alimentos que você tem né, uma sensibilidade maior, você vai retirar e aí as coisas vão começar a acontecer no seu corpo. Né? Então, eu coloquei aqui uma diferença entre alergia e intolerância. Né? Então, por exemplo, a intolerância, ela afeta, por exemplo, todas as faixas etárias. A alergia, geralmente, ela começa na infância, né? E muitas vezes os sintomas, eles são inespecíficos. Então, enxaqueca, coceiras pelo corpo, né? Gases, distensão. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem tanto sintoma, né, de inespecífico que ela acha que ela está com depressão, mas não é uma sensibilidade alimentar que ela não foi diagnosticada. Então, olha o que acontece, gente, no intestino de uma pessoa quando ela consome alimentos que ela não deveria consumir. Então, o intestino ele fica permeável, tá vendo? Ó, ele vai abrindo espaços no intestino e isso gera inflamação, isso gera má absorção de nutrientes. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que faz dieta, toma B12, toma vitamina D e nunca tá em ordem. Nunca tá em níveis normais, né? Exatamente. Tá? Então, assim, faz diferença? Faz, porque muitas vezes, quando você faz um teste, você descobre, às vezes, coisas. Por exemplo, um teste que eu fiz recentemente deu alecrim.
né? E a pessoa, ela Caramba, percebia... Ele é bem específico, É bem então, específico. Né? Ele vários não é de painéis. grandes grupos, assim, Não, né? não. No painel de 270 alimentos, você tem vários tipos de aditivos alimentares, coisa assim, que vem no rótulo, né? Aquela história, comer comida de verdade e tal. Porque, às vezes, tem lá um conservante, um aditivo que, você come direto lá e como que você vai descobrir isso? Não tem como, né? Nossa, é muito legal. Eu vou fazer, viu? Eu não fiz ainda esse. Não, esse teste, olha, gente, Porque assim, é sensacional. vem vários profissionais aqui batendo na mesma tecla. Por exemplo, da enxaqueca Sim. ligada a esses alimentos. Às vezes a gente fala, é o chocolate. Mas não é o chocolate, é o leite que tem no chocolate. Ou né? outra porque coisa. Isso do leite que você falou é muito importante, porque assim, a pessoa fala, não, mas eu não tenho intolerância à lactose. Gente, não é lactose, é caseína. Caseína, isso mesmo. Que tem até em, por exemplo, salsicha. Porque a Alexia ficou um tempo sem, minha filha ficou um tempo sem comer até a gente descobrir do que era a alergia dela. E aí você começa a olhar os rótulos, tem coisas que você... Caseína tem coisas que você nem imagina. Você fala, não vai ter nisso. Tem. Entendeu? Whey protein que você usa às vezes. Né? Então, às vezes, a pessoa vem com uma queixa. Não, mas eu vou ter que trocar de whey, não sei o quê. Tá, mas faz o teste, então. É muito importante. Então, para vocês terem uma ideia de como é esse teste, olha isso aqui, gente. Olha aqui. Todos os tipos de lácteos alterados. E a pessoa aí tomando whey protein, adoidado. Essa pessoa aqui, castanha do Pará, tem uma baita alergia, intolerância. Aí, só que você está seguindo a blogueira e fala, coma 4... Isso, que tem selênio. Castanhas do Pará. Não te faz bem. Aí você tá aí toda estrupiada. Exatamente, entendeu? Quem tem alergia à melancia? Essa pessoa tem. Dá uma olhadinha. É intolerância, né? Então, assim, por quê, gente? Porque o nosso corpo, ele tem uma complexidade na digestão, na metabolização dos alimentos, que é totalmente individualizado, né? E se a gente pensar, por exemplo, em termos ancestrais, a gente não tinha, né, uma exuberância, um repertório de alimentos. Você não tinha acesso, não né? Não tinha, gente. Você comia 2, 3 coisinhas. E a pessoa, ela comia aquilo que ficava na região dela, né? Então, por exemplo, o esquimó, ele comia aquele peixe lá, acabou, entendeu? Não tinha isso, né? Então, eu acho que, assim, é um investimento? Só que quando você olha isso aqui, você é aquela pessoa que não abre mão do leite de vaca, né? Mas leite de égua, ela pode. É o leite de égua. Olha, tá fácil, hein, gente? Fácil. É leite de égua, ela pode tomar. Ai, meu pai do céu. Ó. Inteligência artificial. E aí? Né? Então, por exemplo, hoje você tem aplicativos de inteligência. Você sabia disso? Não. Que tem aplicativos de inteligência artificial que você tira a foto do prato e ele calcula calorias para você? Que legal! Esse aí, tá até o link aí. É interessante, e gente. Gratuito? Não, ele é pago. Ele é pago. Bom, e o mais importante, gente, quem segue dicas do Olinho aí? É o maior coach de emagrecimento de São Paulo e do Brasil. Olha, então o mais importante, né? Continuidade, que eu acho que você falou super bem, né? Assim, não fugir do profissional, né? Então, hoje a gente está trabalhando, né, com protocolos de acompanhamento, né? Então, por exemplo, a gente está... Né? Agora, a gente tem praticamente 6 meses até o final do ano. Poxa, será que não valeria a pena você se comprometer durante 6 meses? Né? Assim, comprometer a sua energia. É a mesma coisa que você fizesse um curso. Porque, por exemplo, qualquer pessoa que vai começar, né, um plano de academia... Muitas vezes a pessoa, ela adere a um plano de 1 ano, um plano de 6 meses. Na dieta, não. A pessoa, sabe como que eles falam assim? Vai você, se funcionar, eu vou. Então, você já está dizendo que, tipo assim, você não vai se comprometer, né? Então, quando você pega protocolos, né, com um tempo pré-determinado, para a gente fazer pelo menos 3 fases. Fase 1, gente, desinflamar. Primeira fase. Segunda fase, estabilizar. Para você aprender as mudanças de estilo de vida e tal. Terceira fase, otimizar. Né? Então, você chegar num ponto onde realmente você tenha um ganho de massa muscular, né? Os resultados aí da suplementação mais visíveis, né? E aí, óbvio, uma 4ª fase que seria manter. Né? Então, assim, às vezes a pessoa vem, ela não faz nem a fase de desinflamar direito.
né? E ela já está pensando, né? Ai, nossa, mas eu não ganhei massa muscular, mas você está desinflamando ainda, né? Então, é difícil muitas vezes a gente controlar a ansiedade do paciente. É nossa também, né? Nós trabalhamos com resultado. Mas esse lance de, vou fazer uma consulta avulsa, se der certo... Gente, não é assim. Não é um passe de mágica. É igual, muitas vezes, eu sigo bastante gente de treino, assim, né? E eles falam isso, que às vezes a pessoa desiste porque não é você fazer um treino e voltar já super trincado. Não, é mais de um ano. Lógico, né? com certeza. Não é uma coisa assim tão rápida. Então, é aquilo assim, a sua família tem que aderir. Sim. Porque é muito difícil você tá comendo uma dieta saudável pedindo pizza, Sim. né? Tem que ser uma... Você tem que pedir pizza para os outros e você vai comer salada, né? Então, tem que ter realmente um planejamento e uma estratégia que vai muito além do que você vai ingerir, né? Não, totalmente. Até você estava falando, eu estava lembrando daquele filme O Náufrago, né? Assim, esse filme, sempre quando eu assisto, vem na minha mente justamente isso. Porque, assim, no caso dele, ele não tinha opção, né? Então, no começo, quando ele tá lá montando a jangadinha, tentando pescar e tal, depois, a quantidade de músculo que ele conseguiu, né, adquirir, quanto tempo ele ficou? Né? E a gente quer, em um mês, a gente já quer ter resultado na bioimpedância, né? É muito complicado isso, né? A questão de fracionar objetivo, né? É muito importante, porque, assim... eu falo para eles, o primeiro objetivo é você aprender, né? Então, é você ir num supermercado, você saber o que escolher, né? Você entender um pouquinho qual que é a diferença entre 2, 3 tipos de proteínas isoladas, né? Você ir conhecendo. Então, por exemplo, um erro muito comum, a pessoa começa uma low carb, por exemplo, ela já compra 3 pães low carb. E se você não gostar? Né? Então, compra testa, né? Compra um negócio de marmita, que nem as pessoas, elas reclamam muito de marmita, né? Ai, porque é horrível. Sabe por que é horrível? Porque você tenta descongelar no micro-ondas. Experimenta colocar no refratário de vidro, né? Você descongela, tira água. Exatamente. Tira de manhã para comer mais tarde. Exatamente. Né? Aí você põe lá, né, um fiozinho de azeite, uma pimentinha do reino, dá uma retemperada, muda totalmente. Né? Então, assim, é dar chance, né? As pessoas muitas vezes dizem, não gostei. Não gostei. Gente, não tem. Eu acho que, no fundo, muitas vezes a gente age igual uma criança mimada quando a gente vai fazer dieta. Né? E a gente tem que assumir. Né? Uma coisa que eu acho, assim, que para mim é muito importante, que eu nem consegui fazer isso ainda, mas, assim... eu já comentei isso, você aprender a ter prazer por outras fontes que não seja a alimentação. Então, é sair para comer, pedir uma comida boa em casa, você aprender, assim, a se divertir sem ter comida no meio, entendeu? Então, isso aí é um desafio e a gente não bebe, né? Bebe bem pouco, mas ainda para quem bebe, não substituir né, esse prazer que você tem através da alimentação para um prazer que você tem através de outras compulsões que, de repente, você vai desenvolver. Então, por isso que tem que ser realmente uma coisa bem encaixada com vários profissionais para você conseguir ter esse sucesso. Se você tem um perfil é até legal, porque outro dia você você falou isso em casa, né? Que às vezes a gente não tem nem consciência de que a gente não tem outros prazeres. Não é? Que, por exemplo, às vezes você vai viajar, você vai no museu, você vai andar, você vai não sei o quê. Às vezes você está aqui em São Paulo, teve uma exposição, você não foi, né? Então, assim, outro dia no Instagram aparece muito, né? Outro dia apareceu uma catedral gótica numa cidade super aqui pertinho. Ai, não, tô com preguiça. Né? Se você estivesse viajando, nossa, não, não sei o quê. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, né? Então, o que você falou, assim, se você não consegue ter outros prazeres que não tenham a comida, né, colada, é difícil mesmo, né? Não, se eu for no cinema e não comer a pipoca, aí melhor um nem balde de pipoca que nem cabe na barriga tudo aquilo lá, cheio de manteiga, né? Então, assim, será que eu preciso? Com certeza. Né? Eu preciso aprender a me divertir só vendo filme, ou fazendo um passeio, indo num parque. Às vezes vem até gente de fora e você fala, não conheço. A pessoa, vamos aqui, vamos naquele museu.
Você fala, ai, não, vamos, eu nunca fui. Exatamente, exatamente. E eu acho que também você estava falando, né, dessa parte de família, de ser mãe e tal, driblar eventos sociais, né, assim, porque, como eu falei, assim, você vai, por exemplo, numa festa dos amiguinhos do seu filho, aí tem aqueles pais da escola, não sei o quê, tipo, não era o lugar que você queria estar, né? Mas tudo bem, tem que levar e tal. E aí, quando você vê, você tá comendo umas coisas que não tem nada a ver. Né? Então, de repente, poxa... Não, às vezes até um lugar que você quer estar. Sim. E você tá com fome e a comida que tem é aquele hamburguinho. Sim, sim. Não, mas você muitas vezes gostaria de estar num restaurante ou churrascaria. Sim, sim. Né? Então, de repente, por que não? Sabe, espera um pouco, né? Tipo, sei lá, você levou seu filho à tarde... Beleza, né? E aí, de repente, à noite, então vamos depois na churrascaria, vamos comer a carne e a salada e tal. É porque, no fundo, a gente quer tudo muito junto e misturado. Já que eu tô aqui, tá essa agora eu já aqui, ferrei. Paciência, vai. Agora eu já vou chutar o balde. Aí isso foi na sexta. Aí você já chutou o balde pro fim de semana inteiro. Porque você já, né? Então, assim, saiu um pouco, voltar. Mas isso, Rê, precisa muito da ajuda de alguém te relembrando isso. Porque sozinho é muito mais fácil se deixar a vida Até porque me levar, as pessoas tiram muito barato, né? Por exemplo, quando você tá muito focado em fazer, né, uma dieta assim bem certinho e tudo mais, então as pessoas elas ficam te, né, alfinetando. Mas você não vai comer, não sei o quê. Eu trouxe especialmente para você. É muito complicado mesmo, né? No Quilos Mortais, lá ele fala que é o facilitador, né? Que é a pessoa que fica levando comida, que trouxe isso para você. Né? E todo mundo meio que tem um facilitador, todo mundo tem, porque no fundo, assim, quando você está se destacando, né, por uma mudança de comportamento, essa pessoa que está do seu lado, ela se sente muito culpada de não estar na mesma frequência, de não estar na mesma vibe. Né? Ela então, meio que tenta boicotar, né? Com certeza. É inconsciente, não é? Ela até quer que você emagreça, né? Mas... E uma coisa que eu coloquei aqui é muito importante, gente, assim... A gente que é brasileiro, a gente tem muita dificuldade de falar sobre questões orçamentárias, né? Então, muitas vezes o paciente, ele não abre o coração a respeito de quanto ele está querendo investir na mudança de estilo de vida, né? Mas, assim, para a gente é muito importante, né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa ela vai conseguir comprar suplemento, por exemplo, né? Então, se a gente tiver que escolher entre suplemento e comida... eu vou preferir que a pessoa invista em comida, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa vem de outros profissionais que deram receitas de R$2.000, por exemplo. Meu Deus, é inviável, desculpa, né? R$2.000, muitas vezes, não é nem o que a pessoa paga de convênio. Então, assim, é insustentável, né? E em um mês, você não vai ter o resultado. Então, assim, é uma coisa até complicada pra gente. Por isso que eu falo, gente, quando você tá falando de um protocolo personalizado, é muito diferente de uma consulta, né? Como eu falei, eu assisti uma aula esse final de semana falando sobre isso e cada vez mais eu vejo que isso é muito, muito, muito importante. Porque, assim, numa consulta, né, a pessoa muitas vezes ela tem uma expectativa de que você vá dar uma dieta, receita suplementar, blá, 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 blá. Só que, gente, você tem 1 hora para conversar com aquela pessoa. Só que, assim, foi com... Não, pera, 1 hora... Top, né? Quando for uma super consulta, né? Exatamente, porque muitas vezes a pessoa vai numa consulta que é agendado 5 pacientes por hora. É a de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos. Então, assim, e a pessoa muitas vezes ela não tem como pensar sobre isso. Né? Então, eu tenho pensado muito isso no meu atendimento, porque assim, se num primeiro contato a gente pudesse conversar sobre essas coisas de uma forma clara e objetiva, seria muito mais fácil. Por quê? Olha, essa formulação aqui, ela tem esse custo. O que você acha? Né? Você consegue aderir? Né? Olha... Senão de repente tira esse componente. Não, perfeito. Né? Porque aí a pessoa ela já não faz nada. Não, peraí. Não é? Né? Só que assim, se você não sabe, como que você vai propor? Exatamente. Não é? Exatamente. Porque a gente parte de um ideal. Sim. Eu acredito que você parte assim, no mundo ideal é isso aqui, a suplementação. Só que tem, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer assim, ela está fazendo uma coisa que necessite de uma reposição de eletrólitos, né? Sódio, potássio, magnésio e tal. Isso é muito barato, entendeu? Então, de repente, tira o outro e coloca esse, né?
Outra coisa, né, que é muito importante é essa questão da curva da perda de peso, tá? Então, assim, a gente tem uma fase, como tá aqui, ó, choque, adaptação e platô ou resistência. Então, assim, a gente tem um período aí de 4 a 5 semanas para ajudar, né, a pessoa a perder uma quantidade, assim, consistente aí de peso, né? Então, por isso que eu falo, fazer mais ou menos é jogar essa janela no lixo. Tá. Né? Então, é muito importante que a pessoa esteja bem, assim, em sintonia com essa realidade aqui. Por quê? Nessa fase de choque, a gente também consegue usar uma metodologia mais hardcore, né, que a gente chama de VLCKD, que é a dieta de 600 calorias com produtos proteicos. Então, de repente, se a pessoa ela quer dar um up, né, e tem como fazer esse tipo de dieta num prazo curto, né, a gente tem aí protocolos de 21 dias e tal, poxa, vamos aproveitar, porque a pessoa fala, eu quero perder peso devagar. Não, você vai perder peso devagar, querendo ou não. Vamos aproveitar para você perder o mais rápido possível na janela de choque, né, porque depois vai desacelerar mesmo. Então, assim, né, tem que ter esse plano, né, esse protocolo individualizado. Então, por exemplo, se você vai aprender inglês, você não vai falar com a professora assim, não, eu vou passar hoje, se eu gostar, eu continuo. Não, quero ficar fluente hoje. Não dá, né? Então, não tem como. Então, assim, a gente precisa ter essa continuidade. Isso é uma coisa muito importante. E, muitas vezes, assim, o seu sucesso, ele está acoplado também a ter uma orientação com o personal. Você treina com o personal, você sabe que funciona. É muito diferente. Muito diferente. Primeiro porque você já tem o compromisso de estar lá. Exato. Que você não vai ficar toda hora falando que você não vai. A pessoa, né? Você está pagando, né? Então, você vai. E aí, você vai ajustando conforme as necessidades vão aparecendo, né? Faz muita diferença. E assim, ele vai ter um olhar para você em relação ao que você gosta de fazer, né? Ao que você precisa. Por exemplo, uma coisa, numa época que eu fiz com um outro personal, eu tinha muito problema de equilíbrio, eu caía toda hora. Então, o que ele trabalhou primeiro comigo? Equilíbrio. Era emagrecimento? Não. Mas o que adianta? Você ter uma lesão. Você vai se exercitar se você não consegue ficar de pé. Ficar de pé, exatamente. Então, assim, e principalmente para os pacientes que têm, para as pacientes que têm lipedema, gente, é fundamental, né? Assim, quem tem lipedema tem frouxidão ligamentar, tem, né, uma hipermobilidade articular. Então, assim, se você não tem um profissional para te orientar, você vai se machucar, né? Então, é muito comum também. Outro caso que eu vejo que o paciente que não vai prestar é a pessoa, ela começa a jogar tênis, sem fazer musculação, sem nada. Dá 2 meses, a pessoa já se lesionou e não faz nada. Não faz mais nada. Né? Então, a pessoa fala, eu não gosto de musculação. Só que não é questão de gostar, né? É uma questão de você ter condições para atividade física que você vai fazer, é muito importante. E a questão do psicólogo ou do terapeuta, né? Tá? E aqui, ó, comprometa-se com metas diárias, viva o presente, pare de se acorrentar ao futuro. Isso é muito importante quando você está pensando em dieta. Porque é o que eu falei, a pessoa ela está pensando, como que eu vou fazer na viagem de formatura? Gente, é só em dezembro. Faz hoje a dieta. Faz hoje. Bom, linha do tempo do novo estilo de vida. E aí, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Perde 1 quilo, não muda nada. Exatamente. Então, por exemplo, na primeira semana, o corpo não vai mudar, gente. O seu percentual de gordura, ó, ele vai começar a diminuir depois da 10ª semana. É 3 meses. 3 meses. É 3 meses. Né? Então, assim, e hoje, eu vou te falar, você falar desse tipo, eu queria até agradecer a oportunidade de estar podendo falar isso hoje aqui no podcast, porque eu sei que muita gente vai assistir, vai indicar, porque muitas vezes na consulta, às vezes a gente fica um pouco constrangido de falar desse tipo de coisa. É surreal, mas é a verdade, né? Então, a mudança visível, física, dá uma olhadinha lá, ó. É quase, sei lá, vezes, assim, 6 meses. Nas primeiras semanas, primeira semana, você perde, nossa, porque lá tá falando perca 5 quilos em 10 dias. Você perdeu 3 de água.
E de massa muscular, né? Muitas E massa vezes. muscular. Mas eu Então, digo assim, se você... Um dia que você já não fizer aquela dieta super maluca, você já vai engordar toda essa água vai voltar para você. Ela vai voltar para o seu reservatório de glicogênio, né? Então, assim, então eu acho assim, quando você vê aquelas pessoas que efetivamente tiveram uma mudança, eu acho que você é uma dessas pessoas, né? Eu acho que você, o Rodrigo, né? Tiveram, eu falo que os meus 2 irmãos realmente tiveram mudança, o Ricardo também teve uma mudança muito expressiva, né, do peso, mas vocês mudaram o estilo de vida. É isso, gente. Infelizmente, eu queria dizer que foi uma dieta milagrosa, mas Você não queria foi. dizer que foi a dieta da luz vermelha, né? Mas Foi, infelizmente não foi. Entendeu? Então, assim, é isso. É que não dá pra gente trabalhar com prazo. Eu acho que é aquela coisa. Você vai rolando, entendeu? Exato. E assim, você não vai parar de escovar o dente. Ah, não, olha, escovei hoje. Não, amanhã você tem que escovar de novo. Você vai ter que tomar banho. Nossa, que legal. Igual assim, o meu filho fica, ai, não, você não quer ir pra escola, porque eu odeio aquela escola, não sei o que, adolescente. Eu falo, programe a sua cabeça, porque você vai ter que ir pra escola. Não, e você vai ter que estudar o resto da sua vida. Entendeu? Né? E assim, no mínimo, se ele virar uma pessoa que nunca mais vai estudar, ele tem aí, o quê? 4 anos? Então, não adianta, Sim. né? A nossa É um mindset, É um mindset. né? Você tem que se programar para ser uma coisa que é... O Bruno fala hoje, amanhã e depois. Sim. O Bruno Gimenez fala hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. É isso. É isso, é isso. Entendeu? É lógico, eu não faço dieta todos os dias. Não, gente, mas eu acho assim, na maior parte do tempo, você está em sintonia com aquilo que faz bem para o seu corpo, para os alimentos que fazem bem para o seu corpo, para o movimento. A nossa espécie, ela nasceu para o movimento, né? Então, quando a gente está distanciado, e olha, eu vou falar para vocês, eu fiz essa viagem, né, que foi uma viagem relativamente longa, tal, que se precisava andar muito, tal. Tipo, foi o exercício que eu fiz que me permitiu, porque senão... né? Assim, não teria. E vou falar para vocês, já falei para os pacientes, eu subia na balança do navio todos os dias. Eu colocava o biquíni. Ah, você é maluca. Gente, eu trabalho com isso. Você não passaria com uma nutricionista obesa. Não passaria. Não passaria mesmo. Não passaria, não é inspirador. Então, assim, todos os dias eu acordava de manhã no navio, punha o biquíni, eu subia na academia do navio e me pesava e eu tinha uma meta do dia para cumprir, né? O que você falou, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, né? Então, assim, eu cumpri minha meta e eu não engordei nenhum grama em 20 dias de comendo viagem. bem. Comendo, gente, all inclusive. Não fiquei fazendo dieta, não. Só que eu precisava, assim, não dava para eu comer 5 refeições no dia, como se não houvesse amanhã, durante 17 dias. Então, teve dia que eu fiz jejum intermitente, teve dia que eu fiz uma refeição só no dia, teve dia que eu fiz 5 refeições pequenas, teve dia que eu tomei sorvete na piscina, mas eu não almocei. Por quê? Porque é isso, é hoje, amanhã e depois, né? Então, é possível. Né? E, finalmente, gente, assim, saber que cada indivíduo é único, né? Assim, o que funcionou para sua amiga pode ser que não funcione para você, né? E, de repente, para sua amiga funcionou em 2 meses, de repente, para você, vai precisar de um tempo maior, né? Mas, assim, como você falou, né, para ele, é uma mudança de mindset, porque, assim, não adianta você fazer isso hoje e amanhã você abandonar, né, o estilo de vida saudável, né? Porque lá na frente é a forma como a gente pretende envelhecer, né? Assim, é um tema tão tabu, né? A gente falar de envelhecimento, só que o envelhecimento ele é o prêmio de quem continuar vivendo, né? Então, assim... Se não dá pra gente, né, ser aquele carrinho novo, né, que acabou de sair da concessionária para sempre, a gente tem que cuidar para que a gente seja um carro funcional, que a gente possa se divertir. Que ele quebre o menos possível, dê o mínimo de manutenção possível. É lógico. Né? E eu acho que sempre é tempo de começar, né, Rê? Então, às vezes, não, mas agora já estou velho, não sei o quê. Não tem essa, né? Porque você sempre... Se você hoje começar
um processo de desinflamar, daqui Deus. 2 meses você já vai estar muito melhor. Muito melhor, sem dores, né? Sem dores articulares, sem enxaqueca, sem ficar com aquele desconforto digestivo. Porque, às vezes, a pessoa ela só vê o resultado na balança e na bioimpedância. Às vezes, eu tenho que ter a missão de falar, ó, mas e isso? Meu intestino tá ótimo. E a enxaqueca? Ai, não tenho mais. Mesmo, não tenho. Nossa, eu tô mais motivado, né? Eu tô tratando depressão, eu tô muito melhor. Né? Então, gente, a gente não é só um peso na balança. E às vezes para você funciona o pesar-se todo dia. Para algumas pessoas não, é melhor pesar só no consultório. Né? Não porque é? não cria uma ansiedade. Exatamente. Por isso que eu falo assim, não existe receita pronta. Né? O que funcionou para a blogueira, muitas vezes não vai funcionar para você. Né? Eu acho que é outro background também de vida, né? Assim, são outros pais. Por exemplo, tem família que, tipo, a diversão é ir pro parque, todo mundo e pega bicicleta, e pega skate, não sei o quê, né? Ou vai pra praia e tal. Tem família que é aquela família, né? Que é todo mundo no sofá com a pipoca e o hambúrguer. Ou que é uma família que é ao redor da mesa. Exatamente, que é aquela família italiana que gosta de ficar todo mundo, que faz, né, pãozinho com sardela, quality, enfim, né? Eu acho, mas sempre tem uma alternativa. Lógico. Né? Sempre tem uma maneira de contornar. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar chance para a gente, né? E usar essas novas tecnologias. Nossa, eu achei muito legal. Tem várias coisas que eu ainda não fiz e que, de repente, podem me dar um norte. Sim, você tira certeza, um alimento e muda né? tudo, E tirar né? a gente da cabeça. É caro. Gente, caro é você ficar numa UTI. Isso Cara, é caro. pagar remédio. Né? Pagar remédio, exatamente. Né? Vai fazer físio toda hora. Exatamente. Né? Não, mas eu tenho convênio. Muitas vezes a físio do seu convênio, ela não vai dar conta, né? Você tem que muitas vezes colocar uma prótese de quadril, tem muita coisa, né? Então, eu acho que assim... E assim, da mesma maneira que você tem a roupa, né, de grife mais cara e aquela roupa mais em conta... A gente também tem maneiras de adequar, né, o protocolo de atendimento à sua possibilidade. Por isso que é legal esse jogar aberto, entendeu? Tem que jogar aberto, né? Então, assim, da mesma maneira que você quer que o profissional se comprometa, você também tem que fazer a sua parte de comprometimento. Né? Então, eu acho que, assim, é muito promissor o que a gente tem hoje, né? Eu acho que a gente quer que vocês tenham resultado. Acho que acompanhe nossos episódios. Tem muitos episódios falando sobre saúde. Muitos. O do Dr. Cascapeira, por exemplo, foi sensacional. Ele ligando a ansiedade, que é um mal... Sim, né? Disseminado, né? Quem não tem ansiedade? Todo mundo, de crianças, idosos, adultos, tem ansiedade, ligando isso a alimentos. Sim. Então, eu acho que acompanhe também esses vários episódios. Nossa, teve sobre ozonioterapia. Que foi muito legal. Tem vários recursos que podem ser aromaterapia, né? Óleos essenciais. Gente, assim, olha, se você maratonar esses episódios que a gente fez, né? E foram muitos, você vai ver diversas alternativas. Temos até o do Patrick, o hipnólogo, Nossa, que ajudando a você diminuir a compulsão para emagrecer. Né? E você mudar o seu mindset em relação à atividade física. Às vezes você teve, como nós contamos aqui, né, na nossa infância, essa coisa da educação física, do movimento, né? Foi uma coisa que nunca foi incentivado. Não foi, né? Exato. Então, de repente, você fazer uma hipnose pode trazer também, né, um alívio, né, para você se engajar melhor. Então, eu acho que, assim, realmente só conteúdo incrível aí para vocês maratonarem. Legal. Rê, quem quiser agendar uma consulta, onde te procura? Olha, no meu Instagram, no @RenataGildeSinutri. Se você quiser também mandar um WhatsApp direto para o consultório, é o 918744890. No Insta lá também tem, né? Link. Tem link, tem tudo para vocês procurarem. Eu respondo todo mundo, né? Aproveitar para agradecer, gente, todos os meus pacientes. Queria mandar um beijo especial para os pacientes do meu grupo, né? Que é um grupo que eu tenho quando a pessoa começa o tratamento comigo. Então,
eu compartilho vários conteúdos, né? Um grupo super engajado. Eu queria dedicar esse episódio do podcast para eles, né? Que sempre me acompanham e que sempre me incentivam aí a estudar sempre mais, né? E buscar outras alternativas. Então, mandar um beijo para os pacientes do meu grupo. É isso aí. Agradecer então, Rê, que Eu foi que muito agradeço. legal. A sua aula foi uma aula, né, gente? Não foi só uma entrevista, foi uma aula muito completa, gostoso, tô foi muito feliz. bom. E relembrar para você se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar aí, que eu tenho certeza que você E deve deixa um comentário para nós, Deixa um gente. É comentário. tão importante É. pra gente, né? Dizer se vocês estão gostando, se vocês curtiram. É muito importante. sugerindo temas que você sugerindo gostaria de ver, convidados, né? né? É isso aí. Então, até mais. Até mais, Semana que pessoal. vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau.